Então, voltando aqui, ele diz no verso, né, o tal gera um. Então, a nossa primeira manifestação, a manifestação primeira, que seria a formação de um universo, a formação da possibilidade da existência, né? Então, o que não é nomeável, o tal, ou como preferem na filosofia judaico-cristã, Deus gera o um, então ele gera a possibilidade de uma existência, e essa existência, para o chinês, ele chama de ti. Então, toda manifestação, ela aparece através do ti, ela vem através do ti. A partir do momento que esse ti começa a se aglomerar, é o que ele fala aqui, que o um gera o dois. Então, a partir do momento que o ti começa a perder esse dinamismo, começa a perder essa velocidade, começa a se aglomerar, ele gera a possibilidade de um sistema dual. Então, o ti, né, que é aquela parcela mais sutil, mais sublime, ela começa a se aglomerar a ponto de formar uma segunda manifestação que seria o yin. Então, o Ti, que é o Yang, a partir do momento que ele começa a se acumular, ele dá a possibilidade para a formação da matéria, que é o Yin. E aí a gente vai ter um sistema, inicialmente, quando a gente olha um sistema dual, certo? É um sistema de contrapartida, é um sistema Yin e Yang, um sistema de oposição. Só que eu tenho que lembrar que esse sistema de oposição, ele ainda é complementar. Então, se ele se complementa, quer dizer que ele forma uma unidade. Então, eu teria a unidade partilhada em duas. E isso é o 3, que o chinês fala. Por isso que ele fala que o 3 gera todas as coisas. Então, eu só posso gerar a vida ou a manifestação quando existe tanto o yin quanto o yang, e isso está conformado em um sistema. E esse seria esse 3. Então, quando a gente fala de yin e yang, eu preciso lembrar que eu vou ter complementaridade, oposição, dependência, que é a interdependência, e a transformalidade, ou a intertransformalidade, a comunicação entre eles. Então, a partir do momento que o Yang deixa de ser Yang, ele se torna Yin. Ele não tem como escapar. A natureza não tem como escapar desse sistema do 3. Então, esse sistema de 3 seria um sistema fechado, onde eu tenho uma manifestação sutil, que é o Yang, e uma manifestação mais densa, mais pesada, que é o Yin. E esses dois, obrigatoriamente, eles têm que estar em conjunto. A partir do momento que existe uma ruptura entre o Yin e o Yang, deixa de ser, deixa de existir. Tá? E aí, quando ele fala que o 3 gera todas as coisas, é que ele vai sempre ter, dentro dessa dualidade, né, Yin e Yang, sangue, Qi, Jin e Shen, ou seja, essência e espírito, ou mente, né, como alguns preferem, e os Jin e E, que são os líquidos, as substâncias e a função, eu vou ter essa disparidade no corpo. Só que isso só vai estar na substância, no fechado, no sistema fechado. Não existe algo que dê para caracterizar somente como Yin ou somente como Yang. Ele sempre vai estar em dependência. Então, o Yin só vai existir se houver o Yang. Da mesma forma que o baixo só vai existir se houver o alto. O quente só vai existir se houver o frio. E aí, isso acaba me lembrando dessa dependência entre uma substância e outra, entre uma parte e outra, e que ambas têm que estar fechadas em um sistema para que exista. Senão ela não tem como existir, ela não tem como combinar essa dualidade. A partir do momento que rompe essa trindade, como o Leonardo comentou, a hora que rompe essa trindade, deixa de haver existência.
Tá? Então, essa é a base filosófica aonde a gente baseia todo o sistema da medicina chinesa. Então, tudo que tem para ser discutido sobre medicina chinesa vai estar nesse sistema fechado, onde uma parcela é sutil, é sublime, e a outra parcela é densa, é pesada, certo? E elas se opõem, elas se complementam, elas se transformam e elas dependem. Então, sempre vai haver toda essa questão. E aí lembrar que quando eu chego no ápice do Yang, inicia o Yin. Quando eu chego no ápice do Yin, inicia o Yang. O Yang por si não existe, porque você vê que até dentro da parcela Yin, da parcela Yang, você tem uma porcentagem Yin, e a partir do momento que a mesma coisa acontece, no Yin você tem uma porcentagem de Yang. Então, não tem como eu distinguir, não tenho como eu separar Yin de Yang. Se existe a ruptura de Yin e Yang, algo é puramente Yin, não existe mais. Algo é puramente Yang, não existe mais. A existência só é possível a partir dessa trindade, a partir dessa relação. Tá? Então, essa é uma base que a gente tem, tá? E aí, a hora que ele fala que gera todas as coisas, é por causa disso. Todo o meu sistema de vida, todo esse sistema de existência, todo esse sistema da natureza que a gente percebe, ou que a gente chama de realidade, ela está composta por essa trindade, pelo sistema Yin e Yang, ao mesmo tempo formam um único. E aí eu vou ter que 1 é igual a 2, né? E ao mesmo tempo é 3. Então, é um cálculo muito doido isso daí. Mas isso para começar o pensamento chinês. Então, assusta um pouco no começo, depois se torna mais óbvio. Então, lembrar que eu só posso ter esses extremos porque eles são dependentes, porque eles estão correlacionados. Senão, não há. Tá? E aí, gente, só uma coisa a mais que eu quero detalhar sobre o Yin e o Yang. Percebam que eu tenho parcelas, então eu posso, por exemplo, fechar. Se eu vejo um sistema que está por aqui, ó, vocês percebem que ele tem uma grande quantidade de Yin e uma pequena quantidade de Yang. Ao mesmo tempo, eu posso vir para um outro sistema onde eu tenho uma parcela muito grande de Yang e uma parcela muito pequena de Yin. Eu posso chegar numa parcela, perdão. Eu posso chegar numa parcela que existe puramente Yin ou puramente Yang. Só que isso, como eu disse, ele não é estável. Então, esse ciclo sempre vai acontecer na natureza, ele sempre vai estar passando de um ponto a outro. Então, esse ciclo sempre ocorre para que a vida aconteça. Se ele fica só no Yang, não existe. Se ele fica só no Yin, não existe. Ele tem que estar sempre circulando. Então, a vida é movimento. E para quem estuda, ou estudou, ou lembra um pouco da física, tudo tem um movimento. Tudo é composto por átomos, e todos esses átomos estão em movimento. Então, até uma pedra, se a gente olha mais profundamente, ela também está em movimento internamente. Então, tudo está nessa circulação entre Yin e Yang repetidamente. Ok? Dúvidas sobre esse começo, esse pedaço? É tranquila essa visão do Yin e do Yang? Se tiverem dúvidas, pessoal, escrevam ou abra o microfone e diga, por gentileza. Eu vou seguir a aula, depois eu volto aos comentários. Então, quando eu jogo para o corpo, para o organismo, esse sistema de Yang e Yin,
eu vou falar que o corpo, então o corpo está aqui, né? Ele está fechado, é um sistema fechado, onde eu tenho uma normalidade, uma natureza que é adequada de yin e yang. E aí, como eu disse para vocês, eu gosto de tratar isso como uma faixa de normalidade e não como uma linha tênue. Então, eu posso ter uma oscilação, uma pequena oscilação, e ainda assim estar dentro da saúde. Então, essa linha aqui corresponderia à saúde do indivíduo. Beleza? E aí a Nádia pergunta aqui para mim, um corpo saudável é ter a mesma quantidade de yin, não é ter a mesma quantidade de yin e yang, mas sim um equilíbrio dinâmico harmonioso, mesclando yin e yang. Perfeito. Por quê? Se eles são dinâmicos, eu não tenho como estar estabilizado. Eu vou ter sempre um pouco aumentado, o outro um pouco diminuído, e isso vai oscilando. A ideia, o ideal de saúde, o ideal de uma saúde perfeita seria o equilíbrio perfeito entre ambos. Por isso que eu digo que, para mim, a saúde ela está em uma faixa onde eu posso ter uma pequena oscilação yang, uma pequena oscilação yin, e isso não obrigatoriamente quer dizer uma doença. Não está fechado uma síndrome, porque eu tenho uma pequena diferença. Então, por exemplo, que nem eu comentei, eu vou lá e começo a ficar no sol. Eu começo a perceber que meu corpo está esquentando, ele está começando a ter yang a mais. O que eu posso fazer? Sair do sol e ir para a sombra. O que vai acontecer? Esse yang imediatamente vai diminuir e o yin vai aumentar. E eles vão se contrabalancear novamente. Então, eu posso ter faixas de possibilidades para uma saúde em que eu posso ter um pouquinho mais de yin ou um pouquinho mais de yang. Então, eu concordo com a sua assertiva, que é um equilíbrio dinâmico na harmonia entre o yin e o yang. Exatamente.